Vamos agora com destaque internacional. A Coreia do Sul está, nesse momento, sobre o impasse. Continua. As autoridades por lá não conseguiram prender o presidente afastado, Yoon Suk Yeol. Ele que é investigado pelo decreto de lei marcial no país. Cerca de 80 policiais e investigadores tentaram entrar no complexo da residência presidencial em Seul, mas foram impedidos pela equipe de segurança. Eles não conseguiram cumprir esse mandado de prisão. Priscila Yazbek vai trazer para a gente as informações e as imagens de uma confusão que se formou lá em Seul nessa tentativa de cumprimento desse mandado de prisão. Oi, Priscila, bom dia. Oi, Carol, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Já era esperado que houvesse algum tipo de confronto. A gente vinha falando sobre esse mandado de prisão que foi expedido no começo da semana e que já aconteceu em momentos anteriores na Coreia do Sul, de políticos importantes serem impedidos de serem presos pela segurança presidencial e também por manifestantes. E foi o caso, então, nesta sexta-feira, segundo as informações do Escritório de Investigação de Corrupção, que é quem executa o mandado de prisão. Eles conversaram com a CNN e falaram que 80 policiais e investigadores entraram no complexo da residência presidencial, mas foram impedidos pela equipe de segurança do presidente Yoon Suk Yeol de executar o mandado, e eles também relatam uma forte presença de manifestantes com cartazes, inclusive, que diziam "pare o roubo", apoiando o presidente Yoon Suk Yeol e também descrevendo a sua prisão como traição e também falando para prender esse escritório de corrupção que tentava executar esse mandado de prisão. O presidente Yoon Suk Yeol foi afastado no dia 27 de dezembro do seu cargo. Depois, o primeiro-ministro assumiu de forma interina, também foi afastado, e hoje quem assume o cargo de presidente interino é o ministro das Finanças. E essa confusão toda, essa crise política, que é a maior crise política da Coreia do Sul desde a sua democratização no final da década de 80, aconteceu depois da decisão de Yoon Suk Yeol de decretar a lei marcial, que é uma lei que restringe direitos civis, também impõe legislações especiais e coloca o país sob regime militar. Essa decisão foi tomada por ele no dia 3 de dezembro. Foi uma decisão que durou poucas horas, esse decreto dessa lei marcial, mas mergulhou a Coreia do Sul nessa crise política muito forte. O Tribunal de Seul, então, aprovou esse pedido de mandado de prisão, mas a defesa de Yoon Suk Yeol falou que esse mandado é ilegal e ele se recusou, inclusive, a responder a 3 intimações para comparecer à justiça nas últimas 3 semanas, o que também a sua defesa diz que seria um pedido ilegal e que colocaria o presidente afastado em risco. Também há informações sobre a questão do impeachment, porque o impeachment precisa ser aprovado pelo Tribunal Constitucional do país. Então, depois que o presidente foi afastado, essa decisão precisa ser confirmada por esse Tribunal Constitucional, que ainda não confirmou essa decisão. Então, também a defesa de Yoon Suk Yeol alega que, enquanto o tribunal não confirmar essa decisão, ele continua sendo o presidente. Essa ação para deter Yoon também surgiu depois de novas revelações que surgiram sobre o dia do decreto marcial, o dia 3 de dezembro. Então, segundo o Escritório de Corrupção relatou à CNN, Yoon ordenou que as tropas entrassem no parlamento da Coreia do Sul quando os legisladores se opuseram à medida e ao decreto de lei marcial. Então, no dia 3 de dezembro, houve uma forte oposição por parte desses partidos que fazem oposição a Yoon Suk Yeol. Nesse momento, então, os legisladores tentaram fazer uma moção para evitar que esse decreto de lei marcial acontecesse. E segundo essas informações que foram passadas à CNN, soldados tentaram entrar nesse salão da Assembleia Nacional para tentar impedir a oposição de derrubar o decreto marcial. E isso acaba trazendo à tona um passado de ditadura militar da Coreia do Sul, que durou entre a década de 60 e também a década de 80, que trouxe essa reação também muito forte por parte dos partidos de oposição. E, Carol, agora esse mandado de prisão, ele tem uma duração que vai até o dia 6 de janeiro, até a semana que vem. Ele pode ser estendido, mas, de fato, há muita dúvida sobre o que vai acontecer se Yoon Suk Yeol
vai ser preso, se esse mandado vai ser expandido ou se, mais uma vez, os investigadores vão tentar executar esse mandado e vão ser impedidos, isso até o dia 6, que é esse prazo final de expiração desse mandado de prisão. E também há muita dúvida sobre o que vai acontecer em relação também à decisão do Tribunal Constitucional, se apenas um juiz rejeitar esse afastamento, essa moção de impeachment, o presidente volta ao cargo e não pode ser destituído. Eu volto com você. Olhar para o caso da Coreia do Sul do ponto de vista criminal, daí essa expectativa para o cumprimento desse mandado de prisão e também do ponto de vista político, acompanhando o andamento desse processo de impeachment por lá. Priscila Yazbek está de olho, qualquer atualização, ela volta para conversar mais com a gente. Obrigada, Priscila.